Agora vocês peguem o livro A Conquista da Matemática e vamos para a nossa atividade de matemática. Na página 10, nós temos lá, explorando, inventar e compreender os símbolos. Como poderíamos falar em quantidade sem usar os números? Olha só, imaginem como seria o mundo sem os números. Se nós não tivéssemos os números para nos ajudar, como seria a nossa situação do dia a dia? Como nós iríamos informar o número da nossa casa, como nós iríamos informar a nossa idade, a quantidade de irmãos que nós temos? Bom, pensem sobre isso. Os números são muito importantes em nossa vida, né? Vocês se lembram que lá no começo do ano passado, nós aprendemos sobre um sistema de numeração romano, egípcio, maia. Então pense, se desde aquela época foi criado um sistema de numeração, foi para o quê? Para facilitar a nossa situação do dia a dia. Então, agora vocês vão fazer de conta que o mundo não tivesse números e vai criar um sistema de símbolos e regras para representar os números na quantidade do número 1 até o número 10. Como assim? Pense. Faz de conta que não existe o sistema de numeração que nós conhecemos, que é o arábico, que representa o número 1 até o número 10. E vocês vão criar um sistema de numeração para representar os números de 1 a 10. E também o número 0. Número 3. Observem os números presentes no texto a seguir. Santa Catarina. Os catarinenses são beneficiados pelas condições naturais da terra. As estações são bem definidas. O calor de quase 40 graus no verão atrai muitos turistas para as belíssimas praias do litoral do estado. Enquanto as temperaturas abaixo de zero do inverno tornam a Serra Catarinense ainda mais encantadora, principalmente quando há ocorrência de neve. A temperatura mais baixa já registrada em Santa Catarina foi em Urubici. Neste município encontra-se também o ponto mais alto do estado, o Morro da Boa Vista, com 1.827 metros de altura. Fonte: Venha Descobrir Santa Catarina, sobre Santa Catarina, Florianópolis, e esse texto está disponível nesse endereço da internet e ele foi acessado no dia 20 de novembro de 2017. E agora eu pergunto, aqui na letra A, vocês sabem o significado dos números que aparecem no texto? Em que tipo de situação são usados? Veja, eu circulei, olha os números que aparecem. 40 graus centígrados, 1.827 metros. Então, você sabe os significados desses números e em que situações eles são usados? Escreva a resposta aqui, certo? Página 11. Números naturais. Observe a sequência dos números a seguir. Nós temos do 0 até o número 21. Começando pelo 0 e acrescentando sempre uma unidade, obtemos a sequência dos números naturais. Lembre-se que essa sequência não tem fim, por isso que usamos as reticências. Lembra, os 3 pontinhos, significa que não tem fim, que sempre poderá ser acrescentado um número a mais. Agora responda. Na sucessão dos números naturais, aqui nós vamos então trabalhar o número sucessor. Qual é o número que vem imediatamente depois do número 482? Escreva aqui. Qual é o número que vem imediatamente antes? Agora é o antecessor.
do número 759. Sucessor é o que vem depois, antecessor é o que vem antes. E aqui nós temos um quadro explicando essa regra. O sucessor de um número tem uma unidade a mais que o número considerado. Então, significa que eu vou acrescentar um número a mais. Todo número natural tem um sucessor. O antecessor é um número que tem uma unidade a menos. Então, eu vou retirar uma unidade. Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor. O que significa isso? Eu tenho algum número antes do zero? Bem, vocês ainda aprenderão na regra da matemática que nós temos um outro sistema de numeração que calcula para o lado esquerdo. Mas como nós estamos trabalhando números naturais, então o zero não tem um antecessor. Agora observe os números que foram organizados em dois grupos. Eu tenho aqui o grupo A e eu tenho aqui o grupo B. E pense, na sua opinião, qual foi o critério utilizado para separar os números nesses dois grupos? Observem a frequência, observe se tem algum critério e escreva a resposta aqui. Qual foi o critério usado para separar o grupo A e qual foi o critério usado para separar o grupo B? E nós temos aqui um quadro também explicativo. Os números naturais, cujos algarismos das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8, são chamados de números pares. Os números naturais, cujos algarismos das unidades é 1, 3, 5, 7 ou 9, são chamados de números ímpares. Nós fizemos uma atividade ontem lá no portal do DemandaNet sobre matemática que trabalhava os números pares e os números ímpares. Estão lembrados? E agora, página 12. Atividades. Vamos lá. Complete as afirmações. O número 200 é o sucessor de qual número? Escreva aqui. Qual é o número que vem antes do 200? Porque o 200 é o sucessor dele. O número 799 é o antecessor de qual número? Se esse é o antecessor, qual é o número que vem depois? Perceba como está sendo feita a pergunta. O antecessor do número 1400 é, preste atenção. Qual é o número que vem antes de 1400? E o sucessor do número 3099 é o número, preste muita atenção em como está escrito o número, 3099, certo? Então, qual é o número que vem logo após esse? Escreva-o aqui. Veja os números naturais escritos nas fichas. 1500, 1009, 1001, 1040. E agora responda. Qual é a cor da ficha em que temos o antecessor de 1010? Qual que é o número antecessor de 1010? Eu vou escrever a cor da ficha. Escreva a cor da ficha aqui. Sucessor de 1039. Qual é o número que vem após 1039? Vou escrever a cor da ficha. 4 cores. Vou observar e escrever a cor da ficha. Antecessor de 1002. Qual é o número que vem antes de 1002? Vou escrever a cor da ficha. E, por fim, o sucessor de 1499.
Qual é o sucessor dele? Escrevo a cor da ficha. Número 3. Observe os números naturais escritos nas telas dos computadores da figura abaixo. Quais desses números são ímpares? Então, observe todos os números nas telas aqui do computador. Circule quais são os números ímpares e anote-os aqui abaixo. Em um município, foram identificados os seguintes animais: 392 insetos, 943 peixes, 254 répteis, 279 mamíferos, 986 aves, 149 anfíbios. E responda agora. Considerando os números destacados, quais deles são os números naturais pares e quais são os números naturais ímpares? Então, observando essas numerações, eu vou separar quais são os pares e quais são os ímpares. Feito isso, vocês completaram a tarefa de matemática e aguardem até segunda-feira para a nossa correção. Combinado, galerinha? Beijos!